Olá, bom dia. Sou do Rio de Janeiro. Hoje eu vim dar meu testemunho tão sonhado. Chegou a minha vez. Bom, eu me casei em dezembro de 2017. Vivi o meu deserto com meu esposo dentro de casa durante os 2 anos, né? Em 2018, 2019. Eu engravidei em 2018. É, e meu esposo ainda morava comigo, né? E quando eu completei 2 meses de gravidez, eu botei meu esposo pra fora de casa. Porque eu não tava aguentando a rejeição dele. Isso foi em 2018, quando eu coloquei ele pra fora de casa. Eu não tava aguentando a rejeição dele, a frieza dele. Eu não ajoelhava nós somos católicos, né? Eu não ajoelhava para rezar, eu não abria a Bíblia para ler a palavra, enfim. E depois de 2 meses eu botei ele pra fora de casa. Meu esposo, ele é professor de educação física. Ele, na época, ele dava aula de personal training, aula particular, onde uma aluna, onde começou tudo, onde uma aluna que ele tinha, começou a chamar muita atenção dele, a atenção toda para ela, né? E aquilo me incomodava muito. E chegava com presentinhos, ele não parava de falar dela dentro de casa. E isso ainda no noivado, começou a dar aula para ela no nosso noivado ainda. Lá para 2016, acho que ele começou a dar aula para ela. Então, no meu noivado quase todo, ele não parava de falar dela. Então, comecei com muitos ciúmes, né? Isso antes do nosso casamento. Ela queria ir no nosso casamento, eu interrompi, não quis deixar. Falei que para ser amiga dele tinha que ser minha amiga também. Eu não tinha nenhum tipo de intimidade com ela. Enfim. Aí nos casamos, né? 2017 e depois, em 2018 eu engravidei. Aí, como eu falei com vocês, 2 meses de gravidez eu coloquei meu esposo pra fora de casa. Ele ainda tava dando aula pra essa menina, ele não quis parar. Aí, em 2019 nós tivemos nosso filho. Peraí, voltando. Depois de 2 meses de gravidez que eu coloquei ele pra fora de casa. Umas 2 semanas depois eu pedi pra ele voltar, porque eu não me sentia bem, sozinha, grávida. Aí eu falei pra ele, eu reconheço meus erros, volta para nossa casa, porque eu estou grávida, sozinha, sinto muito, muito, muito a sua falta. E ele voltou totalmente frio. Isso a minha sogra, a mãe dele, conversava com ele, para não deixar eu sozinha grávida, enfim. E ele voltou totalmente frio e nem encostava em mim. Eu sofria muito grávida, sensível demais, e meu esposo só me rejeitando. Isso ainda continuou em 2018, né? Foi muito dolorido. Meu esposo não saía do celular. Isso me incomodava muito. Não conversava comigo, enfim. Aí em 2019 nosso filho nasceu. E ele nem dormia mais comigo. Dormia na sala e eu grávida, sozinha. Passei por depressão pós-parto. Minha mãe e minha irmã aqui me seguraram, pois se eu já estava frágil, né, emocionalmente e fisicamente, imagina no período pós-parto. Total puerpério, né? E meu marido não me ajudava emocionalmente. Toda a minha alegria eu depositava nele. Toda, toda. Então, quando nosso filho completou um ano, eu acho que 9 meses de idade, eu coloquei o meu esposo novamente para fora de casa. Porque o meu esposo não me reconhecia como esposa, não me reconhecia como mulher. E a gente brigava muito na frente do nosso filho. Eu sei que aquilo fazia muito mal para ele. A gente gritava dentro de casa. Ele nunca, nunca gostou a mão em mim. Isso, né? Graças a Deus. Mas a gente se atacava verbalmente, entendeu? Um xingava o outro. E isso tudo na frente do nosso filho. Aí eu tomei a iniciativa de botar ele para fora de casa. Pronto. Isso para fora de casa em 2019. Não, isso para fora de casa em 2020.
em 2020 já. Julho de 2020 eu coloquei ele para fora de casa novamente. E em outubro eu descubro uma foto no WhatsApp, pelo WhatsApp, na academia que meu esposo trabalha até hoje. Enfim, uma pessoa em comum comigo, com meu esposo e com a OM, mandou a foto do meu esposo com ela numa cachoeira. E mandou para mim essa foto. Eu sofri muito, porque eu não sabia, depois de 4 meses assim tão rápido, ele se envolveria com alguém. Porque ele falou pra mim, falava sempre, não ia se envolver com ninguém, eu seria a última mulher que ele que se envolveria. Mas todo homem fala isso, né? Enfim, quando está num relacionamento. E doeu muito, doeu muito mesmo quando eu descobri aquela foto. E eu liguei pra ele, né? Eu liguei pra ele falando que ele não ia ver mais o filho dele, que ele poderia queria prestar conta com isso, que me fazendo sofrer muito. Foi num sábado, eu lembro que foi num sábado de sol. Eu vi aquela foto, eu desmoronei. Eu caí, minha perna tremia toda, eu chorei. Eu moro em cima da casa dos meus pais, eu desci, eu comecei a chorar na frente dos meus pais. Meu pai ficou com uma raiva dele. Eu botei todo mundo contra ele lá em casa. E foi passando, né? Essa menina que, a OM, com quem ele conviveu durante esse meu deserto. Em julho de 2022 eu descobri a tal gravidez dela. Descobri sozinha pela internet, fui catucar lá e descobri. Pronto. Outra dor profunda mesmo. Eu cheguei a sentir minha perna tremer, quase que eu caio. Liguei pra minha irmã veio aqui em casa. Minha perna tremia igual vara verde. E quando eu vi a barriga, né? Porque ela estava com ele, não estava na foto, mas estava na foto com a barriga, de grávida. Então eu falei, não, eles estão juntos, então essa gravidez é do meu esposo. Liguei para minha sogra, perguntando se era verdade. Ela, como você descobriu? A gente estava tentando esconder isso de você para você não sofrer, né? Zelando sempre por mim, para mim não sofrer, né? Enfim, a criança nasceu, né? Eu trabalhava numa escola onde nosso filho estudava também. E ele foi lá pegar o nosso filho todo arrumado para conhecer o irmão, mas em nenhum momento ele falava para mim que, né, que vou pegar o nosso filho para conhecer o irmão. Enfim, ele foi lá totalmente frio ainda, né? Nem olhava para dentro dos meus olhos, nem olhava. Foi lá e pegou. E eu acabei tirando do status a mãe, a irmã, do status WhatsApp, para eu não poder estar acompanhando nada do bebê, porque eu estava muito sensível, sofrendo demais. Então a criança nasceu em dezembro, de 2022. Então, um mês depois que a criança nasceu, em janeiro de 2023, meu esposo me procurou, falando que a gente vamos começar como namorados, mas vamos ficar em off, sem ninguém passar para ninguém, porque inveja tem nome, tem pessoas. Então vamos ficar em off. Ou seja, meu esposo estava com ela ainda, né? Porque a neném tinha acabado de nascer, ela estava de resguardo, né? OM. Então meu esposo me procurou. E nós saímos. Eu me senti muito. Foi depois de muito tempo. Depois de quê? De 2 anos de deserto, meu esposo, né? O bebê nasceu, né? Da OM, e meu esposo me procurou em janeiro. E ele me fez muito carinho, ficou muito carinhoso comigo. Nós saímos para tomar um lanche. E depois nós fomos para um outro lugar namorar. E eu ali me senti profundamente leve, achando que meu esposo ia voltar naquela época. Voltar pra gente viver, começando a namorar, depois a gente voltaria como marido e mulher. Mas enfim, nada disso aconteceu. Eu falei pra ele que não queria a gente voltando como namorado e principalmente escondendo das pessoas, que isso não me faria bem, que eu estava me sentindo usada. Ele concordou comigo e não ficamos um tempo sem ter relação, ficamos um tempo sem nos beijar, mas ele continuou vindo aqui em casa. Entrava aqui na nossa casa
ficava brincando com o nosso filho, e isso me sentia mais ou menos bem. Eu ficava muito dependente dele, da vinda dele aqui em casa, para eu poder vê-lo, para eu poder me sentir, como é que eu posso falar? Me sentir bem, sabendo que meu esposo está aqui na nossa casa, mas ao mesmo tempo minha cabeça estava confusa, porque ao mesmo tempo eu sabia que ele estava lá na casa da OM, morando com a OM e o bebezinho. Enfim, a criança foi crescendo, e comecei em 2021 colocar, voltando lá rapidinho, em 2021, antes dessa criança nascer, colocar meu joelho no chão. Fui procurei canal de restauração, procurei um monte de coisa, onde eu comecei minhas orações em 2021. Aí eu descobri a tal gravidez em 2022. E comecei. Aí eu falei para Deus, quando eu descobri a gravidez: Senhor, se for da tua vontade que eu permaneça de joelhos orando pela minha restauração, principalmente, e é pela restauração do meu esposo. Trata de mim, primeiramente, Deus, trata de mim, porque sozinha eu não vou conseguir. E a voz do mundo falava nos meus ouvidos para eu esquecê-lo, que ele já fez uma outra família, que eu não precisava mais dele como esposo, que eu era nova, que eu não dependia dele mais para nada. Você é nova, você é bonita, você vai arrumar alguém que vai te dar valor, que vai amar você. Enfim, isso doía tão profundamente em mim, que eu não queria nem depois ver mais a pessoa que falava isso para mim. Eu isolava a pessoa, né? Eu tipo que isolava a pessoa da minha vida, não queria nem mais ver a pessoa. Todas as pessoas que falavam isso para mim no meu deserto, eu não queria estar perto mais. E começou minhas orações em 2022, 2023. Minhas amigas me chamavam para sair, eu não queria. Bom, rapidinho, no início do meu deserto, quando botei meu esposo para fora de casa, em 2020, eu comecei a sair. E chegava em casa com o coração angustiado, chorando, achando que o mundo lá fora ia me dar aquela alegria que eu precisava no momento, a paz que eu precisava no momento. E Deus falava para mim: minha filha, não é neste lugar que você vai encontrar a paz. É nos meus braços que você vai encontrar a paz. É falando comigo dentro do teu quarto, no silêncio do teu quarto. É o que eu fui fazendo. Deus foi me revelando muitas coisas. Eu fui buscando alegria no Senhor. E essa alegria que eu fui buscando no Senhor, eu não queria nem mais estar naquelas amizades que me levavam para boteco, para restaurante, para bebedeira. Eu não sou nem de beber, eu bebia para ficar bêbada e esquecer os problemas, entendeu? E aquilo me fazia muito mal. Enfim, aí minhas orações, jejum, orava na madrugada, tudo orava pelo meu esposo, participei de grupos de oração, onde ali também tinha as mulheres e homens lutando pela restauração do casamento. Eu só me envolvi com pessoas do bem e de oração durante esse meu finalzinho quase de deserto. Enfim, chegou em 2023, ele ficou mais próximo do que nunca, mas ainda não tinha largado a OM, ficou vindo aqui, só não dormia aqui. Ele, quando chegava uma certa hora de noite, ele falava: filho, papai tem que ir embora. Isso me doía muito. Nosso filho falava: pai, não vai embora. Fica aqui comigo, dorme aqui. Ele: papai não pode, filho, papai tem que ir para casa. Mas ele nunca falava que ia para casa da OM. Falava sempre que ia para casa da mãe. Mas eu já sabia que ele morava com a OM e ele sabia que eu sabia disso. Só o nosso filho que ainda não sabia. Enfim, ele foi ficando próximo, a gente saía juntos com o nosso filho pra rua, mas no momento nenhum ele botava a mão, encostava a mão em mim, né? Porque ele tava morando com a Amy, enfim. Aí o nosso filho pedia. Ele participava das festas. Sempre foi um pai muito presente, muito, brinca com o nosso filho, muito. E eu aqui dentro de casa, os dois brincar. Quando ele ia embora, eu botava o joelho no chão: Senhor, me dá força, Senhor. Eu vi meu esposo ir para outra casa. Senhor, não é certo, Senhor. O Senhor consagrou nosso casamento no altar. Não consagrou nada disso, Pai. Faz, Senhor, revela o que está em oculto. Falei assim: Senhor, revela o que está em oculto, Pai. Eu não aguento mais sofrer, Senhor, eu não aguento mais esperar esse tempo todo, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Olha para a tua filha que te pede todos os dias, Senhor.
Cuida do meu coração, cada dia mais que eu vejo essas cenas na minha frente. Vai cuidando, vai restaurando, Pai. Cuida aqui dentro dessa ferida aqui no meu peito, vai cuidando, vai cicatrizando para que eu possa receber, Senhor, o meu esposo com a ferida cicatrizada. Foi o que Deus fez, foi fazendo mais rápido, sabe? Foi fazendo, foi moldando tudo do jeito que tinha que ser. De tanto pedir para ele revelar o que estava em oculto, o meu esposo, aconteceu do meu esposo trair a OM. Ele já estava se envolvendo com uma outra mulher, e essa outra mulher era casada, na qual meu esposo falou que ela não sabia até então que ela era casada, porque no Instagram dela não tinha foto do marido. Enfim, meu esposo se envolveu numa furada, onde o esposo dela descobriu, porque ela falou pro meu esposo que se ela não, seja uma outra mulher, né? Se ele não ficasse com ela, ela ia falar para todo mundo que eles tinham um caso, inclusive para a OM, a qual meu esposo engravidou e morava. E ela acabou falando, né, pro esposo dela. O esposo dela ameaçou meu esposo de morte. Eu até mandei mensagem para Elane Soares, porque Elane Soares me ajudou muito nesse processo. Eu de tantos canais de restauração que eu procurei na internet, a Elane foi aqui, me ajudou a crescer muito na fé. Muito na fé. Aprendi muito com a Elane Soares, muito, 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 muito. Sou grata muito a Elane Soares e a Jesus Cristo. Enfim, o marido dela descobriu, meu esposo chegou aqui numa noite assustado, se tremia todo, me chamou para conversar, trouxe o bebezinho, porque ele trazia o bebezinho também aqui em casa, eu recebia com todo amor e carinho, ainda no deserto, e meu esposo falou assim, você pode pedir sua mãe para ficar com as crianças, que eram os irmãos, né, o filho dele com a Amy, e nosso filho estavam brincando, vigiando eles enquanto eu troco uma palavra com você. Até então pensei que ele fosse falar, eu quero voltar, eu, eu preciso, tô com saudade da gente, eu quero restaurar nosso casamento. Isso sempre vinha na minha cabeça isso, mas eu estava no automático. Ele chegou, conversamos, e ele disse, estou sendo ameaçado de morte porque eu me envolvi com uma mulher e a mulher está me ameaçando, me ameaçou se eu não ficasse com ela, ela iria para contar pro marido e ia contar para a OM, no caso, né, que ele estava. Aí ele ficou com medo, ele ficou tipo que fugindo, né, desse rapaz, que é o marido dessa outra mulher que ele se envolveu. E o rapaz ficou ameaçando ele lá no trabalho. O rapaz chegou lá no trabalho atrás dele para matar ele. Ele ligava para mim, me ajuda, me ajuda. Eu amo muito você e o nosso filho, nunca se esqueça disso. Se acontecer alguma coisa comigo, fica com o nosso carro, que esse carro é herança nossa, que eu comprei, que não sei o quê. E eu falei, não, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Deus está contigo nesse barco. Aguenta as consequências aí. Eu tô contigo aqui, eu tô de joelho no chão. Aí no dia que ele conversou comigo, eu ajoelhei no chão com ele e pedi proteção divina para ele. Pedi muita proteção para que nada acontecesse com ele. Ele se tremia, ele chorava de muito medo e via nos olhos dele que era decepção. Enfim, ele se escondeu aqui em casa durante uns 2 dias, só que no segundo dia ele teve que chamar a mãe dele para abrir o jogo para a mãe dele, com o que ele tinha cometido, onde ele tinha entrado, qual furada. A mãe dele falou, falou até com ele, abriu os olhos dele. Agora você tem que parar de se envolver com essas pessoas, com essas mulheres nesse mundo. Você tem a sua família, né? Minha sogra sempre aconselhou muito ele. Você tem sua família aqui, você não teria nem que ter saído dessa casa aqui, onde é a nossa casa, no caso, né? Enfim, e você via nos olhos dele a decepção, de tanta decepção, de tanta vergonha. E aqui ele foi ficando, ficando, ficando. Nos primeiros, aí a OM descobriu da traição, a OM não quis saber dele nem pintado de ouro, botou as roupas dele toda pro quintal, jogou toda no quintal. Ele chegou com um saco de roupa aqui em casa, pediu para mim lavar as roupas dele toda. Eu já tinha separado o cantinho dele, olha como é que são as coisas. Lá no armário da gente, reservei um espaço lá no armário, né, onde sempre foi o lugar dele. Eu botava até pouca roupa minha ali, mas quando ele voltou, só foi um pouco trabalhinho de eu tirar minhas peças de roupa e passar a roupa dele para esse lugar, né, que é o canto dele.
Enfim, lavei a roupa dele toda, secou, dobrei, ficou toda cheirosinha e guardei. E ele aqui foi ficando, foi ficando. No iniciozinho, nas primeiras semanas, ele me tratou como se fosse a melhor. Nossa, um anjo aqui dentro de casa, muito bonzinho, muito carinhoso, muito preocupado comigo. Eu falei, Deus, o Senhor revelou mesmo que estava em oculto e trouxe meu esposo de volta. Gratidão total, gratidão total. Eu até comentei com a Elane, né, o dia que ele voltou, a Elane foi me aconselhou. Enfim. Aí depois de um mesinho, 2 mesinhos, a gente. E outra, consegui voltar com ele para a igreja. Ele voltou para a igreja, né? Assiste as missas comigo, reza o Santo Rosário nas madrugadas comigo. E tá assim. Então, depois de um mês, ele começou a ter muito estresse, que ele está resolvendo agora na justiça a questão da pensão e da guarda compartilhada com esse filho dele com a Amy. E como ela está com uma ira dele, uma raiva tão grande dele, com ela não tem acordo, é só na justiça. Então ele está resolvendo essa questão e eu, às vezes eu sinto ele muito, muito estressado. Mas eu não pergunto o que é, eu fico na minha, eu só dou força, conselho para ele não bater o mal com o mal, sempre fazer a parte do bem, não adianta brigar, discutir e deixar que a justiça seja feita por Deus. Enfim, eu aconselho muito ele. Mas só que o humor, né, igual a Ilane fala, Ilane Soares, eles voltam, mas não voltam como um príncipe encantado, não. O humor deles vão oscilando muito, oscilando muito. É, fiquei, fiquei 4 anos e um mês no meu deserto, né? Nesse último deserto que eu passei. E já estou já estou indo para quase 4 meses de restauração, que meu esposo voltou para casa. Quase 4 meses. Então, esses 4 meses que a gente está vivendo dentro de casa é assim. Ora, meu esposo está muito bonzinho, sorridente, ora ele está calado, ora ele está muito estressado. E oração ainda permanece e continuará para sempre, porque esse é só o início, né, do que Deus reservou para mim e para minha família. Então é oração atrás de oração, propósito atrás de propósito, em jejum atrás de jejum, entendeu? E estamos vivendo a restauração aos poucos, né? Reconciliação já tivemos e a restauração está vindo aos poucos, com muita paciência e acreditando que Deus está trabalhando, Deus está cuidando da minha família. E quando você achar que não tem jeito, não tem saída, não tem resposta, entra no teu quarto, conversa com Deus, pede a Deus um sinal para revelar também aquilo que está em oculto, aquilo que precisa ser mostrado para você. Você não está vendo nada, não está vendo as coisas acontecerem do jeito que você queria que acontecesse, mas é nessa hora que Deus está trabalhando. É no silêncio que Deus trabalha. Não é na sua preocupação. Deus não trabalha no seu medo. Deus trabalha na sua calmaria. Quando você entregar para Deus tudo, 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 deixar nas mãos de Deus, Ele vai começar a trabalhar. E você não precisa ficar esperando ansiosamente. Porque aquilo que você deposita na mão de Deus, você pode ter certeza. Se você tiver fé, Deus vai consertar. Deus vai restaurar. E o milagre vai acontecer. Restaura seu coraçãozinho aí. Coloca teu coração em Deus, as suas feridas para Ele cicatrizar. A tua mente confusa para Ele consertar, acalmar. Que Deus vai fazer. Depois que eu entreguei tudo nas mãos de Deus e fui descansar de verdade, Deus fez do nada. Do nada Deus fez. Do nada aconteceu o que tinha que acontecer, que eu pedi para Deus revelar o que estava em oculto, e Deus trouxe meu esposo de volta. Deus trouxe meu esposo de volta. E eu tô vivendo com a minha família dentro de casa tudo que eu sonhei, como marido e mulher. Claro, casamento não é só flores. Casamento tem seus altos e baixos, né?
Então, assim, deposita de verdade toda a sua confiança que Deus está fazendo, tá, minha irmã e meu irmão? Confiar em Deus e fazer tudo o que Ele te pede. Entregar, não faça nada com a força dos seus braços. Não adianta, não adianta. Deixa tudo na força dos braços de Papai do Céu lá de cima. Ah, e sobre o bebezinho, ele hoje vai fazer 2 anos em dezembro. E o filho dele com a OM, eu já acolhi, mesmo no meu deserto, eu já acolhi com muito amor. Minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, acolheu também com muito amor, né? E, e é isso, a criança não tem culpa, a criança é fruto de um relacionamento fora do casamento, porém não tem culpa e ele está sendo muito bem amado por nós. Nós saímos juntos, eu, meu esposo, nosso filho e o filho da OM, com meu esposo, nós saímos sempre juntos e somos felizes, né? Eu amo cuidar dessa criança, né? Ele só não dorme com a gente ainda porque ele é muito pequeno, mas estou sempre aqui disposta para o que for preciso para cuidar delezinho e dar muito amor, que não vai faltar. Amém? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Obrigada, Elaine Soares, pelos seus aconselhamentos, pelos seus ensinamentos. Gratidão. Fica com Deus, amada. Um grande beijo.